Shazigo Yad Balata Elanusaha Telazod Sobrazo Doro Ray Iton Wazagatishad Yurat Tamel Pireti. Olá, corações cingidos pela serpente. Aqui quem fala é Luiz Vieira, em mais um podcast Sabedoria Arcana. Estou aqui com meus outros dois companheiros, Adílio Marques e Lincoln Mansur. Boa tarde, meus irmãos. Obrigado pela oportunidade aí de participar com vocês de mais esse podcast aí. Boa tarde, Luiz, Lincoln, prazer. Vamos bater um papo aí sobre um assunto interessantíssimo, gnosticismo. Isso aí, hoje a gente vai falar sobre gnosticismo e que é basicamente aquilo que está como base, né? Aquilo que é a raiz de vários assuntos que a gente conhece hoje em dia, dentro do campo da religião, do misticismo, da magia, do ocultismo. Então, eu diria que o gnosticismo seria o amálgama que consegue reunir todos esses assuntos em um conjunto que tem pontos em comum, tá? Entre eles. O que vocês acham disso, meus amigos? Então, o gnosticismo, né, ele acaba sendo uma verdade, um conhecimento mais profundo dentro daquele campo religioso, né? Então, é lícito a gente falar que existem vários gnosticismos, né? Cada religião tem a sua própria gnose, o seu próprio conhecimento secreto. E o que ficou mais em voga foi o gnosticismo cristão. Mas também nós temos um autor holandês, inclusive, que fala sobre os gnosticismos oriental, no caso mais chinês, egípcio e de várias outras linhagens aí de conhecimentos religiosos, né? Bem interessante isso. Eu vejo a gnose como, aí, usando o termo gnose, como justamente o que você colocou, o coração de todas essas tradições. Não importa como você denomine, se é do Oriente, do Ocidente, independente da roupagem, todas possuem, sendo religiosidades ou religiões, uma espécie de filosofia, né? Há uma parte própria, com ritualística, sua forma de pensar, de ver o mundo, de ver a criação e a natureza. E os antigos já falavam que toda essa natureza, esse Liber Mundi, esse livro do mundo, tinha um amálgama, uma espécie de coração, né? Esse coração muitos chamavam de gnose, de um conhecimento que transcendia todas as eras. Eu vejo dessa maneira. Bem interessante isso, eu acho que é bem pertinente. Inclusive, o fato de você ter comentado, Adílio, do Liber Mundi me trouxe à memória Nicolas Flamel e todos os outros alquimistas. Mas isso é um tópico para a gente falar um pouco mais à frente. Eu acho de extrema importância a gente explicar um pouquinho, tentar entender o termo gnose em si, né? Porque a gente está falando sobre gnosticismo, mas eu acho que seria pertinente a gente definir aí, pelo menos etimologicamente, a palavra gnose. E para isso eu preciso da ajuda de vocês. Gnose é conhecimento, né? Eu vejo, assim, pelo que eu me lembro de tudo que a gente encontra de mais fácil em dicionários religiosos e tudo, atém-se justamente esse conhecimento que eu estava mencionando antes. O Lincoln pode complementar, mas é uma forma de você encarnar aqui, numa determinada tradição, um conhecimento superior, que o Jacob Boehme, inclusive, chamava de Sofia, com PH. Uma espécie de sabedoria eterna que estaria vindo e teria vindo e poderia se manifestar em cada um de nós e encarnar-se em determinados personagens ao longo da história. E aí, Lincoln? No caso, a gnose, né, bem isso aí que o Mano Adílio falou mesmo, é um termo que significa bem mesmo conhecimento, e esse conhecimento ele não é acessado diretamente pela razão.
mas sim por um estado espiritual que nos levaria a uma verdade absoluta. Ele está muito ligado àquele conceito de verdade, de conhecimento dito por Platão no mito da caverna, né? No qual há uma verdade espiritual maior e que nem todos os seres humanos teriam condições de acessá-lo. No caso, para acessá-lo, deveria-se, né, ter uma série de procedimentos, de acesso e tudo mais, e de acordo com algumas teorias gnósticas, nem todos os homens teriam acesso a essa gnose, somente aqueles considerados os pneumáticos, né, ou aquelas pessoas que têm tendências mais espiritualistas e tudo mais. Mas isso também varia muito dentro de cada linhagem gnóstica que nós vamos ter aí. Dentro dessa... Pode continuar. Não, é só para complementar a sua pergunta, na questão da etimologia, que existe uma diferença desse conhecimento que a gente está tratando aqui, do conhecimento meramente racional, né, de uma episteme, já que a gente falou etimologia e tudo, de uma episteme científica, de você aprender um conhecimento, a totalidade de um conhecimento, pela razão e pela filosofia humana. A gnose transcende isso. A proposta etimológica da palavra gnose, estendida para todas as teosofias, né, toda a filosofia que trate de algo divino, transcender esse conhecimento racional e buscar conexão para algo superior, para algo que vem do divino. Agora, sim, pelo que eu... só complementando algo que vocês comentaram, pelo que eu entendo também de gnose, reunindo tudo que vocês dois comentaram, eu acho que a gente ainda tem um ponto extra, que é a seguinte: a gnose dentro do gnosticismo, ela passa a ser um conhecimento, como vocês falaram, além da razão, e que teoricamente só poderia ser acessado por esses pneumáticos, mas cujo acesso se dá sempre diretamente, sem intermediário e através de uma experiência interna, onde ninguém mais pode ter a mesma experiência que um outro indivíduo, porque é uma experiência muito pessoal. Essa é a visão bem, aí, assim, puxando um pouco a sardinha para algo que eu já estudo há algum tempo, né, como a questão do martinismo e Jacob Boehme, etc., é bem a visão desses dois personagens, desses dois teósofos, né, que colocam a gnose dessa forma, como algo que você apreende no santuário do seu coração, um termo bem boemista também, e que depois foi adotado pelo gnosticismo moderno, assim, contemporâneo, e que tira fora qualquer intermediário, né, qualquer ajuda teúrgica ou de qualquer outra forma. É interessante. Sim. Pode continuar, Lincoln. Não vou te cortar de novo. Pode continuar. Não, é só para complementar que dentro dessa gnose, né, existe também tanto essa coisa da experiência pessoal e desse conhecimento secreto interior que cada um de si iria ter acesso, mas também entre os primeiros cristãos o conhecimento que eles estavam se referindo era aquele conhecimento de verdades espirituais. E qual seria essa verdade espiritual? É relacionado àquele aprisionamento das almas desse mundo superior no mundo inferior, no nosso mundo. Porque, como eu disse anteriormente, está muito ligado a essa teoria do Platão, do conhecimento, né? E pela interpretação, a ideia básica da gnose seria que esse mundo nosso é um mundo imperfeito, reflexo de um mundo perfeito, onde sim, o Deus criador e inefável e tudo mais, o verdadeiro Deus, habitaria. O nosso mundo é só um reflexo de um Deus demiurgo, um Deus caído que aprisiona as almas desse mundo superior e impede o acesso deles a esse mundo superior. E através dessa interiorização, dessa busca pelo conhecimento, que essas almas conseguiriam se escapar desse aprisionamento, né? E por isso o conhecimento, o que libertaria seria o conhecimento dessa realidade nossa, que teria toda a problemática, né, e
de um reflexo imperfeito, né, de uma divindade. Perfeito. Eu só complementaria também, fazendo um paralelo com o que o Adílio comentou, dessa questão do Boêmio e do Samartin, é que isso acaba nos remetendo, então, à via cardíaca, né? E também, como a gente tinha comentado antes da questão da alquimia, ao trabalho dos alquimistas no laboratório, onde eles, trabalhando em cima daquelas substâncias químicas, né, materiais, eles tentavam de alguma forma proporcionar uma transformação interna também. Não precisava ir a um templo para poder fazer algum trabalho ou algum tipo, alguma adoração. O trabalho deles que proporcionava essa interiorização, esse acesso a esse conhecimento das verdades espirituais, né, levava-os ao processo de transformação. E como Lincoln comentou dessa questão dos cristãos primitivos e tal, acho que seria interessante, então, a gente falar um pouquinho sobre o surgimento do gnosticismo, né? Quando a gente consegue traçar a origem de algo que possa nos remeter a esse termo de gnosticismo, né? Eu não falei lá no início, mas eu acho interessante comentar agora. O Lincoln Mansur, ele é bispo gnóstico de uma eclésia, né? A Eclésia Gnóstica dos Cavaleiros Templários, né? É esse mesmo nome, né? Dos Cavaleiros do Templo, Eclésia Gnóstica dos Cavaleiros do Templo. Então, Sim, o Lincoln como bispo, eu acho que ele pode nos trazer uma boa explicação sobre isso. Você consegue, não só sendo bispo, mas também sendo mestre em história, assim como o Adílio é doutor em história, então a gente tem 2 historiadores aqui no nosso podcast, e eu acho que vocês 2 podem falar muito bem sobre isso, né? Sobre esse traçado histórico até algo que a gente consegue falar como o surgimento do gnosticismo. Só faltou incluir que é curioso de carteirinha também, né? É verdade. Mas no caso, né, a gente buscando uma origem, né? Assim, o que se tem de dito de origem se perde no tempo. Muitos dizem que toda a base do gnosticismo surgiria em religiões advindas do deserto, por causa da própria dualidade que é vista, né, no caso, surgiria na Pérsia com o zoroastrismo, né, naquela questão de um deus dual, um deus benéfico e um deus maléfico, e essa dualidade, esse mundo maniqueísta é muito visto em religiões, né, de regiões áridas, desérticas, por causa da própria dinâmica da vida deles, né, no passado e tudo mais. Então, surge com esse maniqueísmo, né, já maniqueu, lá na Pérsia Antiga, falando sobre essas duas relações da divindade, e isso vai evoluir com o tempo, né, até passar pelos gregos, com o próprio Platão, nessa visão, né, do homem da caverna, e chegando aos tempos de Cristo com os neoplatônicos, aqueles que traziam, né, a interpretação do platonismo já para uma vivência religiosa ali entre os judeus e posteriormente, né, para os cristãos primitivos aí. Lembrando aí que você está focando na questão mesmo da gnose, vamos chamar cristã, né? Ocidental. Sim, porque mais ocidental. Mais ocidental. A gente poderia fazer um percurso milenar parecido se a gente fosse para o taoísmo ou para o Oriente, nesse sentido. Mas se a gente for focar naquilo que a gente conhece mais, que é o que está mais próximo aqui da gente, né, em termos de cristianismo, e a grosso modo é isso que o Lincoln colocou, né? Mas eu destacaria 2 momentos aí. Entre o final entre a escritura do que a gente conhece hoje, como os 4 evangelhos, né, no primeiro século, e até o início do século IV, com o Concílio de Nicéia, no ano 325, a gente tem ali a proliferação
de vários textos que depois passaram a ser considerados apócrifos. E muitos com essa influência que o Lincoln colocou, desde o platonismo, até mesmo do deserto, e que acabam depois sufocados, praticamente colocados no esquecimento, né, da história, com a questão do primeiro concílio do Constantino, que coloca o que a gente conhece como futuramente o catolicismo ou cristianismo como uma religião romana. Então se destacam 4 textos, são Mateus, Marcos, Lucas e João, que é o último no tempo cronológico para ser escrito, em detrimento de outros que depois vão se mostrar muito importantes quando eles passam a ser redescobertos no século XVIII, no século XX, e que trazem à tona uma outra forma de ver esse gnosticismo, esse cristianismo pré-Concílio de Nicéia, e que a gente não tinha acesso. Então eu destacaria esses 2 momentos, e talvez um terceiro, que é quando no final do século XIX o francês, né, o Jules Doinel, acaba recebendo uma espécie de instrução espiritual para retomar o gnosticismo, isso na França, enquanto uma espécie de igreja, de ordem, uma organização muito parecida com as ordens iniciáticas que a gente conhece até hoje, e que coloca como se fosse um terceiro marco histórico ao longo dessa caminhada, como se fosse um gnosticismo contemporâneo. E aí, claro, ele já tem acesso a essas informações que eu mencionei, né? Esse novo gnosticismo vai se construindo e já vai recebendo, somente ao longo do século XX, uma constituição mais liberal de várias organizações, e sabendo que existem esses textos que foram recém-descobertos, esse gnosticismo vai se constituindo o que a gente conhece hoje. Mas o percurso, a grosso modo, eu acho que é esse mesmo aí que o Lincoln colocou. Sim, você no caso já trouxe da antiguidade para os tempos atuais, e relembrando que até a própria escolha dos evangelhos canônicos, eles foram casos pensados, não foi por acaso. Eles tinham um projeto de igreja que eles queriam, de religião que o Império Romano queria, e por isso excluiu os evangelhos gnósticos. Como o próprio Mano Luiz disse, se uma religião ela valoriza a experiência individual no qual cada um terá acesso direto a Deus, isso para uma religião completamente institucionalizada, no caso que o projeto de religião que a Igreja Católica fundada por Constantino queria, vai ser colocado em segundo plano, vai ser excluído. E interessante notar que várias coisas, vários elementos que estão nesses evangelhos gnósticos e evangelhos apócrifos, eles foram passados pela tradição oral, como o próprio nome dos 3 reis magos, no caso até o número de reis magos, o nome do bom ladrão que foi crucificado ao lado de Cristo, e outras várias informações. Agora eu estou vendo vocês dois comentando essa questão da história do gnosticismo, e falando bastante desse período já depois do início da religião cristã, mas eu gostaria de entender também quais seriam as principais diferenças que a gente conseguiria identificar entre o gnosticismo pré-cristão e as seitas gnósticas pós-surgimento do cristianismo. O que vocês poderiam me dizer dessas principais diferenças? No caso, né, os pré-cristãos, eles estão mais voltados na interpretação do Antigo Testamento e na tentativa, né, de buscar um esclarecimento dessa origem humana, dessa origem do ser humano enquanto advindo da divindade superior e tudo mais. Aí a gente pode destacar, por exemplo, a questão tanto dos sofitas, né, que dizem, fazem uma interpretação do Antigo Testamento, mais especificamente do Gênesis,
que a serpente, ela que foi a que trouxe a gnose para os homens, demonstrando que a verdadeira natureza não é a natureza humana no qual eles estavam aprisionados ali, e sim a outra natureza divina. Então por isso que é Ofita, né, fazendo uma relação à serpente do paraíso. Ela seria um enviado do Deus superior, o primeiro enviado. Existem outras que são os setianos e os barbelitas, que já trazem, né, esse conhecimento, buscando mais uma cosmogonia e a estrutura própria da visão espiritual, do mundo espiritual, e como que se dá a queda, né, do primeiro ser de luz, o primeiro aprisionamento na matéria, que seria a figura de Sofia. Ela, no caso, ela vivia na margem externa do pleroma, e ao vislumbrar as profundezas, ela teria visto o reflexo da divindade original mesmo, do pleroma da graça e tudo mais. E ao ver o reflexo, ela se sentiu atraída e acaba caindo na região, nas margens do não produzido, não criado, né, do mundo incriado. E ali ela geraria o demiurgo, que seria o Deus inferior, criador do nosso mundo, né, material. Enquanto já no pós-cristianismo, a gente já tem as instruções, Cristo trazendo essas instruções dessas divindades, né, de toda essa estrutura do pleroma, e a tentativa do resgate mesmo, da reintegração, a possibilidade da reintegração nessa esfera superior. Ok, pode continuar, Adri. Não, eu ia só fazer uma colocação. Nico, essa questão, você falou dois pontos que eu queria destacar, que eu achei interessante, né? A questão do demiurgo. O demiurgo, ele, no momento da estruturação do cristianismo, daquelas primeiras comunidades, essa questão do demiurgo, queria até que você faça alguma coisa sobre isso, ela some, né? Ela não tem a mesma importância da época dos livros a gente chama de Antigo Testamento, vamos dizer assim, né? Da primeira fase, por exemplo, do Barbelitas, Ofitas, etc. Como é que fica a questão do demiurgo depois? No caso, né, a ideia básica é de que Cristo ele traz essa possibilidade de reintegração. Então essa importância que era dada ao demiurgo já cai um pouco, né? Porque ele já deveria ser o Christus, no caso, é o Aeon, que era companheiro de Sofia, paralelo a Sofia, e ele vem para resgatá-la para o pleroma original, e ao levar ao pleroma original, ele acaba trazendo a gnose, o conhecimento, a possibilidade de reintegração, e diminuindo essa influência do demiurgo nas pessoas. Mas aí você vai ter ainda algumas linhagens que vão trabalhar mais, dar essa importância maior ao demiurgo em si. Por exemplo, na interpretação de que o mundo está cada vez pior, né? E se a gente é reflexo, né, imagem e semelhança de Deus, como que um mundo desse com seres humanos tão imperfeitos vai ser reflexo e semelhança de Deus numa divindade perfeita, né? Mas há ainda esse questionamento, né? Porque o Cristo, quando ele vem, traz a sua mensagem, traz o seu conhecimento, ele diminui essa influência do demiurgo no mundo, né? É como se ficasse focado na figura do Cristo, né? Sim. Aí não sei se o Ispo concordaria. Talvez valesse a pena o Lincoln, em rápidas palavras, você fala de pleroma, demiurgo e tal, colocar rapidamente, para quem vai ouvir depois o nosso bate-papo, essa estrutura. Como é que é a estrutura gnóstica de cima até embaixo, né? Desses mundos, o que é o pleroma, entendeu? Sim. Você quer fazer algum comentário, Luiz, antes?
Não, eu quero ouvir a tua explicação porque eu estou interessado também. Tranquilo. Então, a divindade, isso aí varia muito também dentro de cada linhagem, né? Entre os Barbelitas e Sofias. Por exemplo, tem Barbelitas, né? O próprio nome já diz, porque o pleroma mais importante seria Barbelô, que seria o princípio feminino divino que geraria tudo. Mas isso varia muito, né? Vai ter alguns, os nomes vão variar, mas geralmente as emanações, nós teríamos, né, a divindade superior, e ela está numa esfera tão superior, mas tão superior que seria inalcançável para nós. Inclusive tem uma passagem até no Evangelho de Judas, que foi um dos últimos a serem descobertos e publicados, que Cristo até ele ri dos outros apóstolos porque eles estavam orando. Eles falam, vocês não sabem nem para quem que vocês estão orando, né? Mas essa divindade estaria num plano tão superior que não seria alcançável para a gente nessa realidade, né? E a partir dela ele emana criações, e sempre em duplas ou cisígias, que seriam também círculos, né, da criação, cada círculo chamado também de um pleroma, que é uma espécie de entidade, tempo histórico, aeon, e plano de existência. Então é como se fosse 3 em 1, né? Em duplas, sempre um masculino e um feminino, no qual eles se complementam nessa criação, e na borda dos pleromas, o mais afastado, estaria o Aeon Christus e o Aeon Sophia. E é o Aeon Sophia que se precipita no caos primordial e tudo, e que daria origem, né, a uma divindade inferior. Essa divindade inferior é o chamado de Demiurgo. O nome Demiurgo, inclusive, né, do grego, é artesão, porque ele seria o responsável pela criação material. E essa criação material é o nosso mundo, que ele fez como uma cópia imperfeita do mundo divino. E, portanto, né, a gente sendo feito imagem e semelhança deles, a gente estaria, né, nessa imperfeição por ser reflexo de um Deus imperfeito. Para chegar a essa esfera superior, a gente deveria passar por algumas esferas da criação e tudo mais. E isso está muito ligado também ao sistema ptolomaico da Terra ser o centro do universo, e cada planeta que giraria em torno da Terra seria uma estrutura que deveria ser superada, e isso daria reflexo em nossos comportamentos, nossas formas de pensar e tudo mais. Eu acho que o Mano Adílio teria, até pela sua formação, uma capacidade melhor de explicar essa questão das esferas aí, de como eles eram encaradas no passado aí. Não sei se o Mano Luiz aí tem tempo, mas dá para falar agora alguma coisa assim? Não, a gente ainda tem uns 5, 10 minutinhos, mas antes de você começar a falar, eu só queria fazer uma pequena observação, né, com o termo que o Lincoln comentou, né, do demiurgo, artesão, aí lembra arquiteto, grande arquiteto do universo, e por aí vai. Exatamente. Mas, né, aí daqui a pouquinho a gente vai falar rapidamente sobre as ordens místicas, que tem alguma relação com o gnosticismo, mas antes disso, Mano Adílio, segue em frente aí, pode falar sobre isso. Não, isso acho que é até rápido. O Lincoln botou já um esquema bem geral, e quando chega assim nesse centro, há uma nítida visão geocêntrica de que enquanto o homem está sobre um lugar chamado Terra, né, a imagem e semelhança do Criador, ou seja, validando o que está lá na Gênesis, lá no início, isso por si só já justificaria toda uma parte das filosofias, e o cristianismo veio a reboque disso, o catolicismo, de colocar a Terra no centro, e os outros planetas são os conhecidos, né, da antiguidade, com exceção dos mais recentes, ficavam ao redor em esferas concêntricas. Mais uma vez a gente vê
a importância da visão da natureza, ou seja, do livro do mundo, né, do Liber Mundi, como parte da visão de mundo espiritual também, como uma espécie de complemento, né? Algumas dessas visões gnósticas colocam a Sofia, a sabedoria, como se fosse e o Cristo depois, uma visão mais moderna, pegando aquela pergunta do Luiz, como o elo entre o mundo espiritual, o Spirit Mundi, e o Liber Mundi, ou o livro da natureza, o livro do mundo, como a outra ponta. Então, como se fossem três elos, né? A Sofia ou o Cristo ali no meio, e o mundo superior, o mundo inferior. Nesse mundo inferior está a natureza. Essa natureza é a antiga physis, né? Que deu origem à física, a visão que os próprios gregos elaboraram bem, deram origem à ciência como a gente conhece hoje, como uma espécie de algo vivo. A gente escuta falar de physis, física, mas para os antigos, isso era um deus que tem um pouco de gnosticismo, porque ele era masculino e feminino ao mesmo tempo, como se alternasse entre um certo maniqueísmo, como Lincoln colocou, noite e dia, claro e escuro, inverno e verão. A natureza era masculina e feminina, e ela pulsava, ela tinha vida própria. E isso era o centro do mundo criado. Então, havia os profetas faziam uma espécie de intercomunicação entre o mundo superior e esse mundo aqui da physis, né? Porque estava também inserido no mundo físico. Então, uma ideia, assim, eu vejo o gnosticismo como algo aparentemente simples, mas se você for olhar nos meandros, por isso que eu queria que o Lincoln colocasse essa estrutura assim, não é tão simples quanto parece, sabe? A estrutura de pensamento da gnose, seja contemporânea ou antiga, ela é bem intrincada, eu acho ela bem complexa. Sim, e como ela parte dessa experiência pessoal, cada um acabou gerando a sua própria, né, estrutura, o que gera dessas multiplicidade de interpretações e de visões de círculos do mundo e tudo mais. É verdade. Isso. É bem interessante, porque aí a gente passa a ver todo esse histórico, todos esses conceitos que são englobados pelo gnosticismo, e aí a gente vê o surgimento de várias ordens, né, de várias organizações que têm como seu lastro esse mesmo conteúdo como falado pelo gnosticismo, né, como abordado pelo gnosticismo. Na verdade, essa não é o corpo físico aqui, né, a nossa vivência material, que não é a nossa real natureza, né, nós somos reflexos, na verdade, de uma divindade imperfeita, e por aí vai. E aí eu vejo, ao longo da história, né, na minha compreensão, algumas das ordens que a gente ordens e grupos, né, que a gente poderia traçar como tendo em seu lastro filosófico o gnosticismo como base, os cátaros, até mesmo os templários, os Rosa Cruzes também, de certa forma, se a gente for ver lá a Fama Fraternitatis, o Confessio Fraternitatis, o Casamento Alquímico, né? E aí eu gostaria de saber de vocês o que mais que vocês conseguiriam encontrar como representantes modernos do gnosticismo antigo, né? E ainda há pouco, inclusive eu fiz a brincadeira, né, do artesão e arquiteto, do grande arquiteto do universo e tal, eu também incluiria, de certa forma, a maçonaria aí, apesar de saber que muita gente vai torcer o nariz para isso, né? Mas eu incluiria também aí nesse hall de ordens e sociedades iniciáticas ou secretas ou semi-secretas que tem na sua fórmula o gnosticismo. E aí eu gostaria que vocês complementassem a opinião de vocês, e se tem mais algum grupo que vocês encaixariam nessa classificação. Assim, eu acho que a gnose, como a gente colocou etimologicamente, é a base de tudo que a gente tem hoje. Depende de qual enfoque, de qual gnose, como foi colocado também antes, aquela tradição está se prendendo mais ou a qual está se remetendo. Você falou dos Rosa Cruzes. Os Rosa Cruzes são devedores diretos do neoplatonismo.
E o Lincoln colocou antes, né? Os neoplatônicos são recebedores e também formadores de um pensamento gnóstico lá atrás, da formação da Igreja em Constituição no século IV, etc. Então, enfatizando isso, o martinismo, eu acho que também é devedor direto, principalmente por causa de Jacob Boehme. De Jacob Boehme e de todos aqueles teósofos, ou seja, aqueles que são, de uma certa maneira, filósofos, mas estudiosos de algum tipo de sabedoria superior, divina, né? Theos, Deus. Então, pela presença marcante na tradição de Saint-Martin, do Jacob Boehme, que o Saint-Martin coloca como um dos seus mestres, eu acho que o martinismo também é um profundo devedor dessa gnose universal, né? Dessa tradição primordial. E a maçonaria, você já falou tudo aí. Deixar pro Lincoln falar também, mas o grande arquiteto do universo para mim nada mais é do que o Demiurgo. Eu acho que é uma representação daquilo que deveria ser, né, como algo não nominado, né, como o Deus não nominativo. É isso. Né, Lincoln, passa a bola aí para você. Nesse ponto, se a gente for pegar, historicamente, é possível a gente tentar, não diretamente, não com fontes diretas históricas, mas indiretamente a gente possível intuir o caminho que fez essa gnose, né? Porque quando ela ressurge na Europa, ela ressurge a partir das cruzadas. E a partir das cruzadas, no contato com o Oriente, esse conhecimento parece que ficou preservado no Oriente, da mesma forma como as obras aristotélicas também, que vieram depois, né, para a Europa. Esse conhecimento, ele passa pelos bogomilos, lá na região ali da Hungria e tudo, é trazido até a Europa pelos cátaros também, pelos templários, até toda a mística que tem atrás do tesouro templário que eles deveriam ter trazido do Oriente. Eu tendo a crer que é uma forma de esse conhecimento que eles trazem em formas iniciáticas e tudo mais, e a mesma forma que os bogomilos trazem com os cátaros, montam esse grupo cátaro no sul da França, no qual eles estão criticando aquela estrutura da igreja cristã católica que havia, né, na Europa, e propondo um retorno a esse conhecimento, essa igreja primitiva, né? Primitiva, sim. Da mesma forma também os albigenses, que estão ali, são irmãos dos cátaros, por assim dizer. Eles trazem também esse conhecimento, é divulgado de certa forma na Europa, vem a Inquisição, caça essa galera, executa todo mundo, e a partir da execução deles, sobrando poucos grupos, pequenos grupos isolados, até os próprios templários foram caçados, né, pelo Felipe Belo e tudo mais, são levados, os poucos templários que sobreviveram estavam na Inglaterra ou em Portugal, e formaram na Inglaterra as bases da maçonaria moderna, e posteriormente também na França, né, os que vieram formaram também esses grupos maçônicos aí. Em Portugal eles montam a escola de Sagres e lançam, né, para a conquista do mundo todo, né, por mar. Inclusive a frota templária também já era muito grande, eles eram grandes hábeis navegadores, e esse conhecimento ele vem se perpetuando. O próprio Julius Doinel, que é o considerado bispo gnóstico moderno, que reacende a chama da gnose nos tempos modernos, a comunicação espiritual que ele teve foram de um sínodo de bispos cátaros que reativaram, que apareceram espiritualmente para ele, e com isso trouxeram, né, a iniciação para ele, passaram para ele a missão de resgatar a igreja gnóstica aí na Europa.
E ele tinha contato direto com o Papos, que é o fundador, assim, não digo o fundador da Ordem Martinista na estrutura que a gente conhece hoje, não trazendo a iniciação de Saint-Martin para os dias de hoje e fundando, né, essa nova estrutura. E ele também era iniciado por Jules Doinel na Igreja Gnóstica. Então a gente acaba percebendo que todo esse conhecimento está amarrado entre eles, né? Todas essas ordens iniciáticas modernas, elas têm o fundo gnóstico aí. E lembrando também, né, que as ordens mais gnósticas, mais telemitas, também levam o selo gnóstico, pois o próprio Crowley, ele estava ligado ao movimento gnóstico também. Ele tem até a sua própria igreja gnóstica dentro da estrutura do seu trabalho aí, né? Ele tem a Eclésia Gnóstica Católica. E, inclusive, já que você comentou da questão de Telemann e tal, falando uma coisa um pouco mais pós-moderna, uma outra ordem que a gente também pode dizer que tem um fundo gnóstico é a própria Ordo Saturni, né? Derivada da Fraternité Saturni originalmente, que vem do grupo do Eugene Grosch, né? Que depois que eles têm lá um encontro com Crowley, eles decidem que um grupo decide que vai permanecer com a aceitação à lei de Telemann, e outro grupo não. Há uma cisão na ordem, e aí funda-se a Fraternité Saturni, e a base deles é justamente, eles chamam de gnose saturniana, né? Que inclusive tem muito a ver, assim, eu veria hoje em dia eles como os herdeiros da visão ofita e setiana, né? E algo também de Barbelita, mas eu diria que eles são mais herdeiros da gnose ofita, né? Que eu acho que é bem interessante, que não é uma visão muito padrão que a gente vê hoje em dia, excetuando-se no caso de ordens do caminho da mão esquerda, né? Enquanto que a maior parte das ordens do caminho da mão direita, digamos assim, tem uma visão mais alinhada com a gnose cristã, né? Mas não do cristianismo da Igreja Católica, né? Mas sim do cristianismo místico primitivo, né? Que é bem interessante. A gente já está no finalzinho, né? Na verdade, a gente acabou o tempo, infelizmente. É um assunto que é bem extenso, dá para a gente falar bastante. Tudo que é bom dura pouco, né? Justamente. E aí eu gostaria que vocês acrescentassem mais alguma coisa, caso vocês tenham mais algo a falar sobre esse assunto, só para a gente poder finalizar. E aí aproveitem e façam as despedidas de vocês. Eu aproveitando, né, vou parafrasear um grande sábio contemporâneo, E.T. Bilu, e digo: busquem conhecimento, né? Que é a base da gnose aí, busquem conhecimento. Bom, a gente deveria ter convidado o E.T. Bilu também, né? A gente esqueceu isso. Pois é. Isso é falha grave. Inclusive tem que colocar o E.T. Bilu nessa linhagem tradicional aí que foi descrita. A gente precisa colocar a gnose chegando no E.T. Bilu. Gnose pós-moderna. Ultra pós-moderna. Bom, irmão Luiz, da minha parte, eu acho que a gente conseguiu mais uma vez atingir o objetivo. Muito bom. Agradecer ao Lincoln, ao Mansur pela participação, e espero que a gente tenha contribuído pelo menos com uma sementinha um pouco mais para esclarecer, né, e deixar uma certa ideia do que é a gnose, o gnosticismo, até mesmo algumas das tradições atuais que ainda trabalham, usam o gnosticismo como forma de trabalho, de conhecimento. Isso aí, muito bom. Excelente, muito obrigado, Mano Adílio, Mano Lincoln, pela presença de vocês, por essa conversa tão interessante, tão especial. E eu parafrasearia o E.T. Bilu também, mas como o Lincoln já fez isso, o máximo que eu posso dizer, o máximo que eu posso fazer é endossar realmente as palavras dele. E eu acho que numa última colocação, olhando mais para o lado oriental, a própria yoga, né, que fala desse contato direto com a divindade, dessa busca
das verdades espirituais sem nenhum intermediário, eu veria como a tradição análoga, né, na Índia, né, no Oriente, do que a gente tem aqui como gnose no Ocidente. Obrigado pela participação de vocês e nos vemos no nosso próximo episódio do podcast Sabedoria Arcana. Forte abraço a todos. Forte abraço. Valeu, um abração, muito obrigado.